como construir uma revisão em musicoterapia, e teve também a presença de uma aluna nossa lá da Sensupeg de Guarulhos, falando sobre a revisão que ela fez e quais as dificuldades. Então, fazer um convite para as pessoas acompanharem, assistirem os episódios, estarem nas próximas reuniões, que a gente também divulga, e a nossa campanha também Musicoterapia é Ciência, né, que nós estamos aí divulgando as pesquisas desde o TCC e tudo mais, dos musicoterapeutas do estado de São Paulo. Então, para quem quiser participar, envia para a gente, em poucas palavras, o resumo escrito, ou então um vídeo de até 1 minuto no apmespciência@gmail.com, e aí a gente divulga, né, como uma forma aí de incentivar essas pesquisas no estado. Só queria dizer isso. E agradecer vocês, né? Agradecer. Eu aprendi bastante também, ouvindo aqui todo mundo. E é isso. Quero agradecer o convite, nunca tinha participado assim desse desenho, né, de trabalho assim, né? Agradecer bastante o convite, né? Parabenizo vocês, eu acho que é um espaço importantíssimo que vocês estão abrindo, né? Conversar com os colegas foi ótimo, ouvi-los, né? Foi muito bom. Algo assim que eu acho importante, né? Para mim é importante na pesquisa, que o que a gente busca, e essa frase não é minha, né? Essa frase é da uma das Bárbaras, meu Deus, Bárbara Willer, Bárbara Hesser, eu acho. Barbara Streisand. Uau! Eu acho que é a Bárbara Hesser. Eu sempre confundo as Bárbaras. Mas os tesouros da musicoterapia está no próprio jardim da musicoterapia, né? E quando a gente pensa ou se assusta com a investigação em musicoterapia, ou quem investigar em musicoterapia, ele está no nosso próprio jardim, ele está na nossa própria forma de fazer a musicoterapia, que é própria de cada um de nós, né? Não inventamos uma musicoterapia, não. Nós temos uma forma de fazer a musicoterapia a partir do que nos foi ensinado sobre musicoterapia, mas é a nossa forma de fazê-la. Então, conhecer sobre musicoterapia está nessa nosso jardim, nessa nossa forma de fazer musicoterapia, né? Então, apostar na gente mesmo, eu acho que o musicoterapeuta pode apostar mais nele mesmo, né? Pode apostar mais, como o Igor trouxe a ideia de montar um trabalho específico para trabalhar com surdos, né? Essas buscas agora com a prótese, né? Quando tem implante coclear. Tem implante coclear, né? Então, esse trilhar, assim, né? E acreditar no próprio trabalho, né? Muito obrigada. Bom, posso falar? Pode ser minha vez, Gil? Queria agradecer muito o Daniel, que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, né, Daniel? Sempre o Daniel me chama para algumas coisas aí. Eu lembro que faz uns 3 anos me chamou para uma palestra na Zona Leste aqui de São Paulo. Não sei nem se você lembra disso. Um teatro lá. E é sempre muito bom estar nos eventos que você, né, tá na frente. O Gil sabe o amor que eu já tenho por ele há um bom tempo, né, Gil? Somos irmãos aí, de caminhada aí, na formação. Muito bom encontrar o Mauro. Lembro que o Mauro, a primeira vez que eu tive o prazer de conhecer o Mauro foi no congresso em Piracicaba. A gente almoçou junto, lembra, Mauro? Tava eu, Gustavo Gatinho, Gustavo Araújo, um monte de gente lá. Eu tive o prazer de conhecer o Mauro, a primeira vez que eu vi. E a Clara também, né? A Clara também estava. A Clara, não, mas a primeira vez que eu vi você, né? E a Clara já tem o prazer de conhecer já de outros congressos, né, Clara? Da Bahia, a gente acho que estava, não sei se foi na Espanha, Argentina, a gente esteve juntos, um monte de lugares, e é sempre bom estar vendo a Clarinha, uma das musas da musicoterapia brasileira, sem dúvida. E o Roger, né, aquele cara que sempre trocou ideia na faculdade, lembra, Roger? A gente estudou junto, fez algumas disciplinas nos corredores da FPA, conversamos sobre som, música, vibração. O Roger, na época, estava tocando com o Belchior, não sei se estava tocando ainda na época, a gente ia fazer um projeto MPB. Então, é um baita prazer estar com vocês. Uma surpresa, porque eu não achei que estaria esse time de peso de verdade, né, porque vocês estão aí. A gente, de alguma maneira, também é um pouco da geração meia nova, meia antiga da musicoterapia, né? E a gente sabe que precisa ter os velhos, os meios e os novos, né? Para poder crescer e gerar frutos. E assim, agradeço a Deus, agradeço aos meus professores, a todo mundo. Eu sempre falo que eu aprendi muito com os professores a ser a nossa musicoterapia, como a Clara falou, né? Eu aprendi muito a ser também com os professores que não foram tão bons assim,
pelo menos a gente aprende a não ser como eles querem, né? A gente aprende a ser diferente, é um tipo de aprendizado também. E assim, eu vejo que professor e pesquisador é muito parecido, né? Até porque às vezes a gente pesquisa porque também está pensando, né, em uma questão de docência, né? E eu acho assim que eu vou tomar as palavras agora do Clóvis, professor Clóvis de Barros Filho, professor de filosofia da USP, que eu adoro, que eu tenho um carinho assim, me identifico com ele, né? Na maneira dele ser, de falar, de dar aula. E ele fala que professor nada menos, nada mais é aquele cara que facilita a vida dos outros, né? E eu adoro quando ele trouxe essa questão de facilitar a vida dos outros. Então, acho que é isso. É interessante que, enquanto pesquisador, a gente está tentando facilitar a vida das pessoas que estão trabalhando em musicoterapia clínica, enquanto a gente é professor, a gente tenta facilitar a vida do... Ele não fala facilitar, ele fala quebrar galho, né? O professor está quebrando o galho do aluno. E quando a gente está na clínica, como musicoterapeuta, a gente está tentando facilitar também a vida do paciente, da família do paciente que a gente atende, né? Então a gente tem que tentar chegar dessa maneira e sei lá, é muito gostoso, é muito prazeroso. Desculpa falar, é um orgasmo profundo ser musicoterapeuta, sabe? Fazer o que a gente faz o dia inteiro, chegar em casa cansado, mas poder ganhar dinheiro com isso, pagar as contas com isso, né? E poder saber que a gente pode fazer diferença na vida dos pacientes, dos familiares, aqueles que chegam até nós, né? Por causa do livro, por causa da pesquisa, por causa do atendimento, que seja. Então, assim, é muito gostoso poder ver que o negócio está crescendo e, poxa, Clarinha lá de Curitiba, o Roger do Butantã, eu aqui da Vila dos Remédios, o Mauro não sei onde mora, em São Paulo, não sei na região central. É no centro mesmo. Isso, acertou. O Gil tá na Zona Sul ainda, Gil? O Gil tá na Zona Sul e o Daniel tá na Zona Leste, né? Zona Leste, cara, e, pô, a gente tá pelo Zoom aqui. Roger, ainda bem que teve um maluco que pesquisou sobre o Zoom, sobre essas ideias, porque, pô, a gente não pode se encontrar, mas a gente tá aqui. Isso é maravilhoso, gente. É show e é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês. Curtam bastante. É isso aí. E partilhem, compartilhem. Não tenham medo. Cara, acho que de minha parte também, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade do Gil e do Daniel por estar aqui com vocês. Também tenho muita consideração, eu também me considero esse aluno no meio, né? Sem falar de idade, mas falando de processos de formação. Eu lembro quando eu entrei na graduação de musicoterapia, eu não perdia um congresso, um seminário, nada. Eu estava em todos. E vi muitas conferências da Clara. Aprendi muito com a Clara, né? É difícil a gente falar. Às vezes eu falo para a Lilian, você vai ser minha eterna professora, não tem como. Ela fala, pô, não me chama de professora, a gente é colega. E eu falo, não, vocês vão ser nossos formadores, é você, é o Gregório com a Clara, né? Junto, me lembro agora, estou me lembrando de um encontro de pesquisa, acho que no Rio de Janeiro, e me lembro das conferências da Clara com o Gregório, de Nordhoff Robbins, Musicocentramento, Brandalize, e o quanto eu aprendi com essas pessoas, com esses profissionais, extremamente apaixonados nessa paixão que justamente que o Igor fala, que ela está lá queimando no coração nosso, sempre buscando fazer o melhor como musicoterapeuta e sabendo diferenciar o que é a música da recreação, da brincadeira, e colocar isso na clínica, e como você consegue domar seus cavalos na charrete lá para falar, opa, podemos transcender aqui, mas calma, volta um pouquinho, entra na roda, sai da roda. Me lembro dos congressos com a Cláudia Zanini, com o Renato Sampaio. Não dá nem para nomear, porque eu tenho tantos mestres assim que eu vou considerar eternos professores. A Marta Negreiros, quando falou que a clínica é soberana, eu estava lá também. Acho que ela falou Foi em Brasília. Em Goiânia, ela falou isso na Argentina. E eu me lembro da minha formação em musicoterapia vibroacústica, quando a coordenadora do curso falou, poxa, mas como é que você vai fazer? Cadê o rigor científico? Cadê isso, aquilo? Aí eu fui atrás da ciência, aí o Tony Wigram tinha lançado o livro naquele ano que eu ia me formar. E então, assim, eu acho que esse percurso da pesquisa e da clínica e da docência, da formação, eles são muito mais muito mais fusionados do que a gente às vezes tenta separá-los, né?
Então, eu acho que pesquisa clínica e docência, parece que eu estou falando de projeto pedagógico de formação de universidade, né? Pesquisa, extensão e docência andam juntos. Então, eu acho que a minha dica, né, assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que vão ouvir o podcast, que estão ouvindo o podcast, não importa se você tem um foco mais para a clínica ou mais... Isso a gente vai descobrindo ao longo do processo de formação, né? Se a gente vai desenvolvendo mais talentos, mais gosto pela clínica ou por juntar clínica com pesquisa, docência. É um processo de formação. Então, nunca imaginar que a decisão de fazer pesquisa em musicoterapia é uma decisão que é tomada do nada, ou a decisão de ser docente ou clínico. Eu acho que é um processo de construção desde a formação na graduação e é que ele vai permeando toda a carreira do musicoterapeuta, que às vezes pode ter uma fase em que o musicoterapeuta está mais focado na clínica, uma fase em que ele está na docência, na formação, aí tem a fase da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, da pesquisa, porque sem o título de doutor a gente não consegue lá a verba, a autonomia para poder fazer processos autônomos em pesquisa e docência. Mas eu acho que a grande notícia boa é que o fato de a gente estar aqui reunido hoje nesse podcast, essa oportunidade, já é uma prova de que todo esse caminho está valendo a pena, porque se a gente está falando da Clara como professora, nossos colegas professores, eu agora, que também, ontem eu dei aula na pós-graduação da Santa Marcelina, aqui em São Paulo, e eu estava conversando com os alunos, as inquietações dos alunos que já têm uma formação prévia em outras áreas, mas estão sedentos por descobrir qual que é essa formação em musicoterapia. Então, acho que a grande dica é não se desesperem, façam o processo passo a passo. Se você está numa fase mais de clínica, vai fundo na clínica. Se a clínica proporciona algum momento, alguma oportunidade para pesquisa e você acha que consegue dar conta e tudo, faz a pesquisa com a clínica junto, faz com a docência se der, sem se desesperar. E sabendo que a nossa área não é diferente das outras, todas as outras áreas também têm as mesmas dificuldades, né? A Clara falou da dificuldade que os docentes têm em também dar conta da parte burocrática, da parte administrativa de uma universidade. Eu acho que isso, a nossa área e as outras áreas, elas comungam dessas dificuldades, mas eu acho que esse processo, ele faz parte da nossa formação como seres humanos, como pessoa, como profissional, como pessoa, e isso também nos traz muito de retorno, seja profissional, mas também no campo pessoal. Então, a minha dica é continuem, não desistam, jamais, jamais, resistir sempre, porque a gente vai ultrapassar esse momento, a gente está vivendo um momento muito difícil agora, tem vários pesquisadores indo embora do Brasil, nós estamos perdendo muitos cérebros. A Suzana Herculano já foi embora, que é uma super pesquisadora brasileira, e temos outros pesquisadores, o próprio profissionais envolvidos na área de pesquisa, eles estão deixando o Brasil. E lá pelos corredores da Unifesp, quando a gente estava andando antes da pandemia, a ideia sempre era essa: não abandone, não deixe, continue seu processo, em frente, converse com seus colegas, com seus pares, dentro da universidade, dentro do laboratório. Um dia está com um dia mais difícil na sua pesquisa. Eu tive uma colega argentina que deu um problema numa célula porque alguém esqueceu, é uma crônicas da pesquisa. Uma moça veio da Argentina fazer o mestrado e estava trabalhando com doenças raras e ela estava utilizando umas células que já estavam congeladas e guardadas no departamento. Teve um dia que faltou luz e... não, isso foi uma outra pesquisa, que faltou luz e a pesquisa foi-se embora, porque as células morreram. Essa outra pesquisadora, o problema dela foi que um pesquisador que foi trabalhar com as células esqueceu de ligar a luz ultravioleta que mata bactérias dentro da sala de pesquisa. Quando ela chegou no dia seguinte, ela estava finalizando o mestrado com 8 células extremamente raras. Ela chegou e as células estavam todas cheias de fungo. Ela terminou o mestrado em 3 meses e fez uma
uma pesquisa bibliográfica sobre o que ela já estava fazendo e não pôde apresentar resultado nenhum. Então, não desistam.